Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é 5 de junho de 2021. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho e tenho a honra de compartilhar este espaço com vocês, onde trocamos ideias e informações sobre os principais fatos da conjuntura internacional. A semana que termina hoje foi marcada pelos debates intensos e grandes articulações políticas visando a formar uma nova coalizão de governo em Israel. Na última quarta-feira chegou a ser anunciada a formação desta coalizão e chegou a ser afirmado por todos os meios de comunicação no mundo que estava acabando a era Netanyahu. Todo mundo sabe que o Benjamin Netanyahu se notabilizou por estar passando ainda, porque ainda rigorosamente ele não foi apeado do poder, ter passado 12 anos à frente do Estado sionista israelense. Durante esse seu tão prolongado mandato, ele se notabilizou pela corrupção e também pela agressão continuada ao povo palestino. Eu vou aqui compartilhar com vocês a notícia que saiu na quarta-feira, dando conta da formação da coalizão. Está aqui. Líderes da oposição chegam a acordo e derrubam Netanyahu em Israel. Diz o texto: opositores do primeiro-ministro de Israel anunciaram a conclusão de um acordo para formar uma nova coalizão governamental, abrindo caminho para a expulsão de Benjamin Netanyahu como líder de Israel desde 2009. O Benjamin Netanyahu fez um governo de ultradireita, um governo ultra-reacionário em Israel. E, como dissemos, ele se notabilizou principalmente pelo genocídio continuado do povo palestino. Inclusive, tramou com o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos a declaração da anexação oficial e definitiva da Cisjordânia. E se ele fizesse isso, ele teria, digamos assim, na cabeça dele, enterrado as aspirações do povo palestino e impedido a continuidade da luta do povo palestino pela criação do Estado Nacional Independente da Palestina. Tanto o Netanyahu como o Trump fracassaram, mas deixaram esta marca de tentativa de aniquilar a ferro e fogo a luta pela independência da Palestina. Nas últimas semanas foi o que nós vimos, comentamos aqui durante diferentes ocasiões, o massacre através de bombardeios contra a faixa de Gaza. Mataram mais de uma centena e meia de pessoas, entre as quais crianças, pessoas idosas, mulheres. Danificaram mais de 400 edifícios, destruíram completamente cerca de 150 edifícios, danificaram bastante a infraestrutura da faixa de Gaza, que já é uma localidade em que as condições de vida são muito precárias devido a um cerco que dura já 15 anos, o cerco que Israel impôs à faixa de Gaza. De maneira que o fato de que o Netanyahu estava e ainda está para cair é um fato que alegra, obviamente, todas as forças democráticas e progressistas do mundo, e principalmente o povo palestino, as forças políticas da resistência palestina. Mas o que é que aconteceu? As tratativas para a formação da coalizão não são fáceis. E não são fáceis porque o sistema político israelense está muito fragmentado. Nenhuma força política do quadro parlamentar em Israel conseguiu eleger um número suficiente de deputados para protagonizar ou liderar uma coalizão de governo. Essa é a primeira dificuldade. A outra dificuldade é que
há uma maioria clara de forças de direita, forças anti-árabes, forças anti-palestinas no espectro político israelense. As forças de esquerda são muito minoritárias e as forças de esquerda pró-Palestina, as forças solidárias com a luta de libertação do povo palestino, ainda mais minoritárias em Israel. De modo que o arranjo que se fez, a coalizão que se formou, é uma coalizão bastante estranha, porque ela reúne um partido que é dito de centro-direita, mas que é de direita, que é o partido desse líder chamado Yair Lapid, uniu esse partido com um partido de extrema-direita do líder chamado Naftali Bennett. Ambos são muito implicados, e principalmente o Naftali Bennett, muito implicados nos massacres continuados que se perpetraram contra o povo palestino e na oposição tenaz que eles movem às soluções cabíveis para o problema ali que envolve o povo palestino. E a única solução possível é a solução de admitir a independência do Estado palestino, admitir a criação do Estado palestino, a libertação nacional do povo palestino. E isso essas forças até hoje não admitiram. De modo que esse é o eixo central da coalizão que se formou. As notícias deram conta de que agregou-se a essa aliança básica, agregou-se a chamada centro-esquerda. Mas a centro-esquerda chamada israelense é também sionista. A centro-esquerda é também anti-palestina. A centro-esquerda também tem muitas dificuldades para admitir a libertação do povo palestino e a criação do seu Estado nacional independente. A novidade que apareceu foi a incorporação também, além da centro-esquerda, de uma corrente árabe, porque como no Estado de Israel moram muitos árabes, há uma população árabe numerosa, há uma representação árabe também no parlamento israelense. Então, essa coalizão de forças árabes, essa coalizão foi atraída para a aliança com os ultranacionalistas de direita e os antipalestinos também de direita. De maneira que a coalizão soou muito estranha, mas digamos que as forças políticas pró-palestinas não moveram um combate tão duro à formação dessa coalizão, porque pelo menos se estava conseguindo a saída do Netanyahu. Essa foi a argumentação levantada. Além do fato de que tudo isso estava demonstrando o esgotamento do sistema político israelense e o esgotamento de todos os arranjos institucionais que giraram em torno da entidade sionista e que provocaram tantos massacres, vitimando o povo palestino. Então, a expectativa que se está alimentando ali é de que isso possa sinalizar isso já seja o reflexo de uma nova situação política no Estado de Israel. É algo que seria necessário verificar, levando em conta essa composição majoritariamente de direita da nova coalizão de governo. Mas qual é o problema? E aqui eu vou compartilhar outra notícia com vocês para demonstrar que a situação ainda não está totalmente resolvida. E a notícia que nós publicamos ontem no Brasil 247 é uma notícia que acaba sendo preocupante, porque o Benjamin Netanyahu está fazendo grandes manobras, desde questionar a validade jurídica do arranjo institucional que se fez, até incitar manifestações. Ele chegou a ensinar o seguinte, que aqui em Israel pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, aquela tentativa fracassada de golpe que tivemos conhecimento e que espantou o mundo no dia 6 de janeiro deste ano, em que as forças da direita, seguidores do Donald Trump, cercaram e invadiram o Capitólio
e quase provocaram uma tragédia ali no país. O que é que essa notícia aqui diz? Diz o seguinte: coalizão opositora anuncia formação de governo em Israel, mas pode estar comemorando cedo demais. E a notícia afirma o seguinte: o Yair Lapid, presidente do partido Yesh Atid, precisa de 61 assinaturas para criar uma coalizão anti-Netanyahu. Ele anunciou que tinha criado. Mas seu atual aliado ainda está tentando convencer os membros de seu próprio bloco sobre essa perspectiva. Esse bloco aqui é o bloco do já designado ultranacionalista de direita, Naftali Bennett. O que é que está acontecendo? O Benjamin Netanyahu está incitando a realização de manifestações nas portas das casas dos deputados do bloco desse ultranacionalista, dizendo o seguinte: isso é um absurdo, que vocês vão se unir com a esquerda, vocês vão se unir com os pró-palestinos, não façam isso. E isso intimida os deputados desse bloco, que sempre foram identificados como anti-palestinos e anti-árabes. De modo que a coalizão que foi anunciada na última quarta-feira tem até a próxima quarta-feira para submeter este arranjo parlamentar institucional a votos no parlamento israelense. Esse prédio aí é o prédio do chamado Knesset, que é como eles chamam o parlamento israelense. Então, aí no parlamento israelense terá que haver uma votação, todos os parlamentares terão que votar e é preciso verificar se a coalizão liderada pelo Yair Lapid, que vai ser composta também, principalmente, pelo Naftali Bennett, se ela alcançará os votos necessários. Ela tem que formar pelo menos 61 votos sobre o total de 120 deputados. Basta que um deputado de qualquer das formações que integram essa ampla coalizão desista de votar a favor da coalizão para todos os esforços que foram feitos por esses líderes serem deitados por terra e, portanto, não se conseguiria a formação de um novo governo. Isso abriria brecha para que o Netanyahu fizesse uma nova tentativa de formar um governo e, na hipótese de não conseguir, então teria que ser convocada uma nova eleição ainda este ano, e que seria a 5ª eleição parlamentar no espaço de 2 anos, que se realizaria em Israel com um grande insucesso, porque seriam 5 eleições, já foram 4, seriam 5 eleições consecutivas em que nenhuma formação política alcança votos suficientes para constituir o governo. De maneira que nós não terminamos a semana, no caso de Israel, exatamente como começamos, porque eles deram esse passo de anunciar a formação do governo, mas a queda do Netanyahu ainda não foi sacramentada. Para ser sacramentada, será necessário realizar esta votação até, no máximo, a próxima quarta-feira, dia 9, a ver se eles conseguem, de fato, constituir um novo governo em Israel. Então, nós estamos nessa situação, uma crise política profunda, uma crise de governo, uma incapacidade de alcançar estabilidade política em Israel. Ao lado de tudo isso, e aqui eu vou compartilhar uma outra notícia, que é um pouco assustadora, ainda em relação à situação no Estado de Israel, que é um pronunciamento de um general do comando das chamadas Forças de Defesa israelenses, que, na verdade, as chamadas Forças de Defesa israelenses são o próprio Exército de Israel. Então, está aqui. General israelense diz que seu exército está preparado para a nova guerra contra palestinos na faixa de Gaza. Durante uma entrevista nesta quinta-feira, dia 3, o major-general Eliezer Toledano, chefe do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel,
que é o exército israelense, disse que estas forças limitaram a sua recente guerra em Gaza. Imaginem, limitaram a sua recente guerra em Gaza, devido à pressão civil na frente interna. Ou seja, houve uma pressão para aquela guerra não ir adiante. Mas sublinhou que os militares estão totalmente preparados para continuar a guerra, se for necessário. Significa que esta cena aí, que está nesta foto, do bombardeio de Gaza, poderia se repetir. Claro que é muito provável que ele esteja fazendo esta afirmação para ser mais um instrumento de pressão sobre o sistema político e, digamos assim, tentar reagrupar essas forças nacionalistas e antipalestinas do lado do Benjamin Netanyahu e, portanto, seria uma tentativa de última hora ainda para ajudar esse que praticou crimes de genocídio e praticou atos de corrupção a se manter no poder. Então, é algo a nós acompanharmos com bastante vigilância, com bastante atenção, porque eles estão com essas declarações aí, estão reafirmando o caráter agressivo e anti-palestino do exército israelense, que praticou tantos massacres ali, em sucessivas guerras contra os palestinos, inclusive nessa última que foi decretado o cessar-fogo há poucos dias. Então, fiquemos atentos para a evolução desta situação em Israel. Bom, meus amigos, eu vou seguir adiante aqui na nossa pauta, falando de um assunto que sempre tem estado na alça de mira aqui das nossas preocupações, porque se trata de um problema de grande importância estratégica e, portanto, geopolítica. Vocês sabem, nós já até falamos sobre isso aqui, vocês sabem que está marcado para o dia 16 de junho próximo o encontro de cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. É um encontro que envolve muita delicadeza, porque as divergências entre esses dois líderes são profundas. Os desentendimentos entre os dois países são enormes e eles vão precisar de muita diplomacia para que nenhum dos lados vire a mesa, ou os dois lados virem a mesa no próximo encontro de cúpula que se realizará em Genebra, na Suíça. A gente sabe que a Suíça é um país que se proclama como neutro. A Suíça tem sedes das Nações Unidas funcionando ali também, além da sede de Nova York. Então, é um lugar, digamos, diplomaticamente adequado para a realização deste encontro. E o que é que a notícia aqui diz? A notícia diz o seguinte: a escalada de tensão ganhou um novo momentum desde que Joe Biden chegou ao poder nos Estados Unidos, escreve a colunista Fernanda Magnotta no UOL. Diz ela: nos primeiros dias no cargo, o democrata impôs mais sanções contra Moscou, alegando que se tratava de uma resposta à interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, a organização de cyberataques contra agências governamentais norte-americanas, além da oferta de recompensas por ataques contra militares estadunidenses no Afeganistão. No meio tempo, diplomatas norte-americanos foram expulsos da Rússia. Além disso, Biden criticou Moscou pelo envenenamento e prisão do opositor Alexei Navalny, o que é uma calúnia óbvia que o governo dos Estados Unidos e outros governos ocidentais fizeram à Rússia. E segue aqui a notícia: após referir-se ao presidente Putin como um assassino durante uma entrevista, a Rússia classificou os Estados Unidos como um país hostil. Então, meus amigos, o que é que nós queremos chamar a atenção com essa notícia? É exatamente isto: é que o encontro de cúpula entre os dois líderes da Rússia e dos Estados Unidos se realizará no pior momento das relações bilaterais. E, portanto, nem se sabe mesmo se esse encontro não poderá ser até adiado,
Porque se continuar esse diapasão de divergências, de declarações mútuas, pode ser que as duas partes cheguem à conclusão de que não está maduro, ou não estão maduras as condições para a realização deste encontro. A propósito dessas tensões, eu quero compartilhar aqui uma outra notícia que também tem a ver com as relações bilaterais entre a Rússia e os Estados Unidos, porque isto ilustra ainda mais este problema que nós estamos examinando. Estou buscando aqui a notícia, uma notícia que nós publicamos também ontem no site Brasil 247. Diz assim: vice-ministro da Defesa russo adverte que os países estão sendo atraídos a uma nova Guerra Fria. Aqui ele fala de países de uma maneira genérica, ou seja, ele está falando que os países em geral, os países todos do mundo, a depender dos seus alinhamentos, estão sendo atraídos ao que ele chama de uma nova Guerra Fria. De acordo com a autoridade militar russa, está se formando uma nova ordem mundial e os países podem estar sendo levados a uma nova Guerra Fria. O general Alexander Fomin, vice-ministro da Defesa da Rússia, afirmou que na atualidade é possível observar a formação de uma nova ordem mundial. Ao mesmo tempo, ele adverte: vemos a tendência de arrastar os países para uma nova Guerra Fria, dividindo os estados nacionais em nós e os outros, enquanto esses outros são claramente definidos em documentos doutrinários como adversários. Então, a gente já pode imaginar a quem que ele está se referindo e os perigos que uma tal situação envolve. É um militar de alta patente da Rússia, vice-ministro da Defesa, que tem grande responsabilidade e que está chamando a atenção para o fato de que há uma luta, há um esforço pela criação de uma nova ordem mundial, mas que nesse âmbito, o que seria positivo, mas que nesse âmbito alguns países estão tentando arrastar outros para uma nova Guerra Fria. Então, é algo que a gente coloca também como uma informação a mais no nosso raciocínio sobre as tensões que envolvem os Estados Unidos e a Rússia nesses momentos que antecedem. No caso, nós estamos a 10 dias do encontro entre os dois líderes. Então, essa é uma questão que eu queria deixar compartilhada com vocês. Bom, meus amigos, eu queria agora me referir a um assunto que polariza as atenções de um país vizinho e de um país amigo, que é o Peru, e, ao mesmo tempo, de toda a América Latina. Amanhã, domingo, 6 de junho, nós teremos a realização do segundo turno das eleições presidenciais no Peru. Nesta eleição, se enfrentam o candidato das esquerdas, o candidato popular, o candidato das forças progressistas, o Pedro Castillo, e a candidata da extrema-direita, das forças mais reacionárias, mais retrógradas, mais conservadoras do Peru, que é a senhora Keiko Fujimori. Quem é Pedro Castillo? Pedro Castillo é um líder sindical, um professor de escola primária, ensinou em regiões do interior do Peru e teve muito contato também com os movimentos camponeses e populares do Peru. Ele foi um dos líderes de uma grande greve de professores de todo o setor educacional peruano há 4 anos, no ano de 2017. E se destacou, portanto, como um líder sindical combativo, como um líder popular e como um homem progressista que almeja o bem-estar social da população peruana, o aprofundamento da democracia, ou a recuperação da democracia, que está toda mutilada no Peru, a regeneração do sistema econômico, a defesa da soberania nacional, e tudo isso ele propõe fazer através do que ele chama de reformas estruturais,
Inclusive, ele diz que não se deve pagar a dívida pública, não se deve pagar a dívida externa, que é preciso fazer nacionalizações, é preciso fazer novos ajustes na reforma agrária no país. Enfim, ele aparece como uma plataforma de natureza democrática, popular, progressista e de soberania nacional, que nós dizemos patriótica. Então, é uma esperança de renovação na vida política do Peru. Ele diz assim: eu sou candidato do Peru profundo, querendo dizer que ele é candidato das grandes massas populares na vastidão do território peruano, e ele se refere especificamente ao Peru profundo como expressão também das regiões interioranas, com as quais ele tem imensa familiaridade, porque, como eu disse, trabalhou lá nas regiões interioranas como professor de escola primária e como defensor, portanto, da educação pública. Do outro lado, então eu quero dizer que seria um grande avanço para o Peru se o Pedro Castilho ganhar as eleições amanhã. E, obviamente, que a eleição de um candidato com essas características impulsionaria a luta pela democracia, pela soberania nacional, pelo desenvolvimento econômico, pela paz, pela independência, no conjunto da América Latina. A gente sabe que, já falamos sobre isso aqui, da vitória importante que foi a eleição para constituinte no Chile, recentemente, com a vitória importante das forças progressistas. A gente acompanha a situação política em evolução na Argentina, onde foi eleito um presidente progressista, o Alberto Fernandes. A gente acompanha a situação em Cuba, em que cada vez mais a Revolução Cubana se afirma como um baluarte da luta por transformações sociais na América Latina. A gente acompanha também aqui a evolução da situação política na Venezuela, onde também há uma revolução democrática e popular em curso, que é a Revolução Bolivariana, liderada pelo presidente Nicolás Maduro, a revolução que foi comandada pelo saudoso comandante Hugo Chávez, que liderou o país durante mais de uma década e meia. Então, uma vitória no Peru ajudaria as forças progressistas no conjunto da região a tomar um novo alento. Acompanhamos também a situação na Bolívia, onde, em finais do ano passado, as forças progressistas recuperaram o poder depois de um golpe, e a própria situação aqui em nosso país, em que o povo brasileiro vai se levantando em luta contra o governo genocida, contra essa tentativa de impor uma ditadura em nosso país, com grandes manifestações que têm sido realizadas, além dos panelaços, quando ele fez aquele pronunciamento patético no meio da semana, e também com o fato de que nós temos o Lula com os seus direitos políticos recuperados e com as condições jurídicas dadas em favor da sua elegibilidade, ou seja, o Lula pode se candidatar a presidente da República, coisa a que ele estava impedido por força daquelas condenações injustas que lhe foram impostas por aquela nefasta Operação Lava Jato. Eu não sei como há figuras que se dizem democráticas e progressistas e até de esquerda que defendem a Operação Lava Jato e enaltecem aquela figura nefasta também, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que já foi condenado, felizmente, pelo Supremo Tribunal Federal do nosso país como um juiz suspeito. Pois bem, então, a situação do Brasil se soma a toda essa movimentação latino-americana e seria favorecida pela vitória de um candidato progressista e de esquerda no Peru. Então, seria muito positivo. Bom, do outro lado da disputa, lá no Peru, está a Keiko Fujimori, que é ninguém menos que uma deputada filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que está preso por corrupção e por crimes contra a humanidade. Ele que comandou um verdadeiro genocídio por uma década no Peru e governou o país a ferro e fogo, implantou ali uma ditadura
e, no final das contas, ele acabou preso e várias outras lideranças daquela ditadura foram presas. E a Keiko Fujimori, ela dedica todo o seu mandato parlamentar a essa causa de libertar o pai. É um homem já idoso, e ela quer ser presidente da República para fazer um governo semelhante ao do pai e libertar o pai, não é? Então, o retorno do Fujimori, no caso, através da Keiko Fujimori, ao poder no Peru, seria um gravíssimo retrocesso na vida democrática do país irmão. Então, ficamos atentos para as eleições peruanas no dia de amanhã e, naturalmente, solidários com o povo peruano e na torcida para que as forças progressistas ganhem esta batalha. Bom, meus amigos, agora eu vou entrar no último assunto do nosso programa. Temos aí uns 10 minutinhos, e que foi o assunto que deu margem à chamada principal do nosso programa, que nós dizemos lá: BRICS, 15 anos de luta por uma nova ordem mundial. Pois é, o BRICS está fazendo, neste mês de junho, 15 anos. E por esta ocasião, para comemorar os 15 anos do BRICS, os chanceleres dos países membros do BRICS se reuniram numa conferência virtual, uma videoconferência, para dar o balanço da situação, examinar as perspectivas e colocar os pontos de vista consensuais dos países integrantes do bloco, e resolveram assinar um documento por consenso, e que é uma proclamação dos principais objetivos do BRICS, que têm sido os seus objetivos permanentes e que ganham maior ênfase, maior relevo na atualidade. Vocês sabem que BRICS é o acrônimo, é a sigla de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No caso, teria que ser A, né, em português, mas eles adotam a sigla em inglês. Então, o S é de Sul-África, South Africa, que é o nome da África do Sul em inglês. Por isso que é BRICS, e não BRICA. Em português seria BRICA, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICAS, né? Mas deixa isso para um lado. O BRICS é isso, é a formação desses países, uma convergência o BRICS tem promovido uma convergência de ações políticas, diplomáticas, econômicas, financeiras, comerciais, de infraestrutura, culturais, civilizacionais, enfim, uma convergência em todos os campos para fortalecer a luta comum da humanidade e, obviamente, a luta desses países integrantes contra o hegemonismo, contra a tentativa de uma potência impor a sua dominação no mundo, que é o imperialismo estadunidense, contra a tentativa de poder de impor o que se chama de poder unipolar, que eles fizeram essa tentativa na virada dos anos, da última década, dos anos 90, do século passado. E, portanto, é uma iniciativa que conta com a simpatia de todos os demais países e povos do mundo. E, ao lutar contra essas pretensões estadunidenses de impor o seu domínio unipolar, o BRICS, naturalmente, que luta por um mundo multipolar. É bem verdade que, com o golpe que aconteceu no Brasil em 2016 e, posteriormente, com a eleição fraudulenta, que aquilo foi resultado de um golpe político, a eleição do inominável, do genocida, em 2018, as posições brasileiras ficaram muito enfraquecidas. E isso acaba que não deixa de subtrair uma força importante do BRICS, porque, afinal de contas, o Brasil é um país de grande importância no mundo, tem grande peso em todos os terrenos que se possa analisar. Mas, de qualquer maneira, o Brasil não se retirou do BRICS e acaba que, como a força, a influência, o peso da China e da Rússia são tão grandes que os países membros do BRICS não se sentem à vontade para contestar
pelo menos no âmbito das reuniões daquela coletividade, de contestar os seus princípios e as suas resoluções. Assim é que, no último dia 1º de junho, terça-feira última, foi realizada a reunião dos chanceleres e eu vou apresentar aqui rapidinho um resumo dos principais pontos da declaração que foi aprovada, que, na minha opinião, é uma declaração muito positiva no quadro político internacional. Primeiro aspecto, claro, eles comemoraram os 15 anos do BRICS, então enalteceram o fato de que o BRICS já tem essa longa existência, 15 anos a serviço da luta dos povos, das nações, por um mundo multipolar. E aqui a declaração diz assim: ao comemorar os 15 anos de existência do BRICS, os países membros enaltecem os valores da paz, da liberdade, do Estado de Direito, do respeito aos direitos humanos e da democracia. Então, um ponto muito importante, um consenso muito importante, e isso joga um papel na luta dos povos em todas as regiões do mundo. Segunda questão, os BRICS reafirmam o seu compromisso de lutar por um sistema multipolar, um sistema internacional mais justo, um sistema imparcial, inclusivo, equitativo e representativo da vontade de todos os povos, de todos os estados nacionais, de todos os integrantes da Organização das Nações Unidas. Tudo isso com base no respeito ao direito internacional, ao direito humanitário internacional, que é um ramo do direito internacional, e tudo isso ligado ao respeito à Carta das Nações Unidas, que é o documento que deve reger o conjunto das relações internacionais. Então, muito importante. E entre os valores proclamados pelo BRICS, eles reafirmam a igualdade soberana dos Estados nacionais. Sejam ricos, sejam pobres, sejam grandes, sejam pequenos, sejam poderosos, sejam mais fracos, todos os países são iguais. Todos os países têm os mesmos direitos no cenário internacional. Então, é preciso respeitar e fazer valer o princípio da igualdade soberana entre os Estados nacionais. E isso implica o respeito mútuo. Um país não pode se impor ao outro. Um país não pode violar a vontade do outro. Um país tem que respeitar as causas pelas quais todos os outros lutam, e vice-versa. Então, essa é uma questão de princípios. Aliás, é um princípio do direito internacional, é um princípio das Nações Unidas, e o BRICS, o bloco do BRICS, adota também como seu este princípio. Além disso, o documento aprovado no último dia 1º de junho defende a cooperação global e o multilateralismo no combate à Covid. Isso é muito importante, porque nós vimos aí as tentativas de politizar, e continuamos vendo a tentativa de politizar o combate à Covid, essa tentativa de monopolizar as vacinas, essa tentativa de atribuir, por exemplo, à China a responsabilidade que supostamente foi de um laboratório da China que vazou um vírus artificialmente produzido. E o Biden pediu uma investigação, encarregou os órgãos de espionagem dos Estados Unidos a fazerem uma investigação sobre se o vírus foi fabricado na China. Ora, se ele quisesse fazer uma investigação séria, não seria aos órgãos de espionagem que ele encomendaria esse relatório, teria que ser aos organismos científicos. E se ele estivesse realmente interessado na descoberta dessa suposta verdade, ele teria que abrir também os laboratórios dos Estados Unidos, não querer fustigar o outro, não querer interferir em assuntos da soberania interna da China. E mais, a convite do governo chinês, esteve lá há poucas semanas uma delegação de cientistas e especialistas da Organização Mundial de Saúde. E essa hipótese foi descartada. E ainda essa semana nós publicamos aqui uma notícia
de que um cientista russo, um especialista de renome, Dmitry Lvov, especialista da Organização Mundial de Saúde, ele refutou terminantemente. Isso não existe. Então, é uma acusação absurda que os Estados Unidos fazem à China. Então, em boa hora, o BRICS se pronuncia nesse sentido, de uma cooperação internacional no combate à pandemia, e não a politização do combate à pandemia, que se dá através do monopólio das vacinas e essas acusações insustentáveis dos Estados Unidos contra a China. Depois eles adotaram também um ponto muitíssimo importante, que que somente cabe ao Conselho de Segurança da ONU, cabe exclusivamente ao Conselho de Segurança da ONU o direito de impor sanções a algum país, caso esse país viole as normas do direito internacional. Ora, foi o Conselho de Segurança da ONU, por acaso, que impôs o bloqueio econômico a Cuba e impôs sanções cotidianas a Cuba? Foi acaso o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que impôs aquelas 243 medidas que foram anunciadas ao longo do mandato do Trump contra Cuba? Foi por acaso o Conselho de Segurança das Nações Unidas que impôs as sanções contra a Venezuela e o bloqueio, também econômico, comercial e financeiro, contra a Venezuela? Foi por acaso o Conselho de Segurança das Nações Unidas que determinou o bloqueio à Síria? Que determinou o bloqueio ao Irã? Não foi. Quem instituiu todas essas sanções, todos esses bloqueios, e também as sanções aí que ultimamente, econômicas, os Estados Unidos têm feito contra a Rússia e contra a China, guerra comercial inclusive, não foi o Conselho de Segurança das Nações Unidas, foram os Estados Unidos da América. De modo que o enunciado desse princípio é muito importante, que não cabe aos Estados Unidos da América, e cabe exclusivamente ao Conselho de Segurança da ONU o poder de impor, caso algum país viole as normas, viole flagrantemente as normas do direito internacional, impor alguma sanção. É preciso que o Conselho de Segurança se reúna e que alcance o consenso, a unanimidade de todos. Porque se não houver unanimidade, não passa. Muito importante este enunciado. Estava aqui verificando o horário, já vamos terminar. E uma outra questão muitíssimo importante, que está na declaração dos países do BRICS, ao lado de proclamar o papel importante que tem a ONU na condução das relações internacionais, os países do BRICS defenderam também a necessidade de reformar a ONU, de atualizar a ONU, de colocar a ONU à altura dos novos tempos, à altura dos novos desafios da situação internacional. Isso implica fazer valer mais democracia, mais direitos, mais participação do conjunto dos países. Isso significa reformar o Conselho de Segurança, significa reformar o próprio funcionamento da Assembleia Geral, significa fazer valer de maneira plena esses princípios da equidade, da justiça. Enfim, é muito importante que os países do BRICS se empenhem na reforma da ONU para fazer com que ela se fortaleça ainda mais e tenha condições de desempenhar um papel mais assertivo e também mais eficaz na condução do conjunto das relações diplomáticas entre as nações. Nesse sentido da reforma da ONU, foi enaltecida a necessidade de reformar o ECOSOC. O ECOSOC é o Conselho Econômico e Social da ONU, formado não só por representantes governamentais, mas formado por organizações dos movimentos sociais. É muito importante, portanto, esse espaço que existe na ONU, mas que precisa ser aperfeiçoado
no qual as organizações dos movimentos sociais populares podem atuar e apresentar demandas, apresentar petições, apresentar sugestões, opiniões, visando a resolver também os conflitos internacionais. E, ao lado disso, foi colocada a questão de fortalecer o engajamento de todos os países na realização das metas do milênio da ONU. Metas do milênio esta que, porque eles vão atualizando essas metas de 10 em 10 anos, metas do milênio essa que tem algumas metas específicas para os próximos 10 anos, portanto, metas até o ano de 2030, nessa década que já está em curso, até o final desta década que já está em curso. Além disso, foi feita uma afirmação em defesa da luta para melhorar o meio ambiente no mundo, a luta por uma nova arquitetura financeira internacional, a luta por um comércio justo entre os países, que leve e faça com que o comércio internacional seja alavanca de progresso e de desenvolvimento, e não de dominação de uns países sobre outros. Não de saque, não de exploração, não de expoliação, mas de cooperação. Então, comércio justo e uma nova arquitetura financeira internacional. E, finalmente, entre todos os princípios enunciados, aquele que é o princípio supremo, aquele que é o valor maior pelo qual a humanidade luta, que é a defesa da paz. Então, é muito importante que os países do BRICS tenham proclamado neste documento, aprovado na reunião dos chanceleres, no dia 1º de junho, que tenham, portanto, inscrito esses princípios no documento como uma resolução e uma proclamação do bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, eu queria deixar essas ideias com vocês e enfatizar a importância de defender o BRICS, de fortalecer o BRICS, de aprofundar a cooperação entre os países membros do BRICS, porque isso é muitíssimo importante para a defesa da paz mundial, para a defesa da cooperação entre os países, para a defesa da soberania nacional, para a defesa do multilateralismo e para a defesa de um mundo em que possa haver desenvolvimento compartilhado por todas as nações e todos os povos. Então, meus amigos, eram esses os temas que eu queria trazer, e é exatamente por isso, por nós defendermos ideias como essas que acabamos de expor, que é importante a gente sempre lembrar a necessidade de apoiar o site Brasil 247, a TV 247, tornando-se assinante, inscrevendo-se no canal, compartilhando as nossas informações, as nossas análises, os nossos artigos, os nossos vídeos, dando aí os likes, procurando, enfim, difundir por todos os meios, amplificar o alcance da nossa voz, a voz do Brasil 247, a voz da Frente 247, a voz da TV 247, que é a voz da resistência, é a voz da defesa da soberania nacional de todos os povos, a partir da soberania nacional do nosso querido povo brasileiro, que é um povo vocacionado para a cooperação com outros povos, não para ser o pária internacional que tem sido sob o domínio desse governo tirânico e genocida que está em funções desde 2018 e que a luta do nosso povo, felizmente, vai dar cabo desse governo em breves dias. Então, meus amigos, com isso eu me despeço, desejando a vocês todos um bom fim de semana e uma ótima semana também de trabalho, de estudo, de atividade política e social, e fica o nosso encontro marcado a partir de segunda-feira no Bom Dia 247, às 7 da manhã, na quarta-feira, O Mundo Como Ele É, às 10 da manhã, e no próximo sábado, nesse espaço que compartilhamos a Semana no Mundo, em que trocamos informações e análises sobre a conjuntura internacional. Deixo aqui um abraço a todos, muitíssimo obrigado. Até mais.